Olá a todos! Novamente, continuando os vídeos sobre os princípios cósmicos, sobre as 7 leis que regem o universo. Então, como último vídeo dessa série, vou falar sobre a lei de causa e efeito. Novamente, reforçando que é uma linguagem simples, para que todo mundo entenda, né, a simplicidade das leis, ou seja, o seu uso no cotidiano e que nós todos usamos. E às vezes quando nós vemos ou ouvimos esses 7 princípios filosoficamente colocados, parecem ser tão distantes, tão longe, né, e não podemos alcançar. Então a lei de causa e efeito, e também por muitos conhecida como quem semeia vento colhe tempestade, e que acabam achando que é um dito popular, tá? Só que na realidade é uma forma de expressar a lei de causa e efeito. Então diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Nada acontece por acaso, pois o acaso não existe, já que o acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente e do qual não conhecemos a origem, ou seja, não reconhecemos nele uma lei a qual se aplica. É a mesma situação de dizer sorte ou azar. Por um acaso eu tive sorte, por um acaso eu tive azar. Acaso não existe, sorte ou azar não existe. Existe sim você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Que aí envolve todos os princípios cósmicos, justamente, né? Na hora certa, os biorritmos, a lei de ritmo, a lei de vibração, a lei de causa e efeito, e assim por diante. Certo? Então, esse princípio é um dos mais polêmicos, pois também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. Ação-reação. No entanto, esse princípio é aceito por todas as filosofias de pensamento da antiguidade. Também é conhecido como karma, do sânscrito, tikkun, do hebraico. Mas aí há uma diferença entre karma e tikkun. O karma mais ou menos se coloca na situação: eu vim para sofrer, eu tenho que cumprir meu karma e assim por diante. Dentro da questão tikkun, tikkun quer dizer correção. Eu posso até ter sido um péssimo elemento em outra vida, mas eu vim a este mundo para fazer uma correção de vida. Nesse ponto, a questão tikkun, correção. Nós viemos a esse mundo fazer uma correção de vida. E esse é um conceito meu. Então, digamos que eu tenha sido uma pessoa, um mau elemento, em outra vida. E nesta vida eu vim com o propósito de ter uma empresa com 1000 funcionários e dar a estes 1000 funcionários todas as condições da cidade, o melhor salário, toda assistência médica, odonto, creche, cesta básica, vale transporte, enfim, a empresa que é o sonho de qualquer um poder trabalhar. Tenho minha casa, meus carros, tenho tudo. E um dia eu me pego pensando: ora, eu tenho tudo o que eu preciso nesta vida, nesse mundo material, mas eu não estou cuidando da minha parte espiritual. Vendo a empresa, dou o dinheiro para a instituição religiosa que seja e vou para um mosteiro me preparar espiritualmente para salvar minha alma. Você acha que isso foi o certo? Antes, contando um funcionário
com esposa e filhos, 3 por 1, ele tinha 3.000 pessoas bendizendo-o. Agora ele tem 3.000 pessoas praguejando contra ele, porque quem comprou a empresa demitiu 50% dos funcionários, cortou todos os benefícios, reduziu os salários. E ele está cuidando da sua parte espiritual. Ele teve um momento de puro egoísmo e não pensou nos outros. Pensou em si só, achando que o ir ao templo, o meditar pura e simplesmente é a salvação. A salvação, né, da lei de causa e efeito, a nossa correção de vida, é no nosso dia a dia. Eu falo sempre que é muito fácil ser monge no alto de uma montanha, num mosteiro. Eu quero ver ser monge aqui. Fazer o bem no olhar a quem. Realmente usar o termo da lei de causa e efeito. Porque existem 3 seres humanos, 3 tipos dentro da lei de causa e efeito. E qual deles nós somos? Qual deles nós fomos? E qual deles nós queremos ser doravante? Então, vejamos. Da energia latente do ser humano, ser energia. Essa energia é a força de maior ou menor ou de intensidade zero. Um ser ativo, participativo, decisivo, benevolente, solidário, que pratica o bem, né? Pratica boas ações, faz o bem sem olhar a quem, ajuda ao próximo e tem pensamentos voltados para a prática do bem, é altruísta, provoca a paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior. Vamos imaginar o sinalzinho de mais. Perfeito? Essa energia superior. Então, um ser inativo, egoísta, corrupto, que pratica o mal, participa para o mal, tem pensamentos voltados para o mal, ludibria a vontade alheia em proveito próprio, tem uma energia de intensidade sofrível, ou seja, negativa. Puxa, então tem o ser humano com energia positiva e o ser humano com energia negativa. Terrível esse ser humano com energia negativa. Não é o mais terrível. O ser humano indolente, passivo, indeciso, omisso, é um ser de intensidade de energia igual a 0. Existe uma frase que nós seremos julgados por nossos pensamentos, palavras e atos. Só que nós esquecemos que nós seremos julgados por omissão. E o omisso é tão culpado quanto o que praticou o mal. Ou talvez mais, porque ele teria as condições de dar um basta, de parar e simplesmente cruzou os braços, se tornou inativo, passivo à situação. Então não seja um ser humano vazio, nem de energia sofrível. Vamos buscar sermos seres humanos de energia positiva. Criar essa vibração junto ao universo na lei de causa e efeito de energia positiva. Praticar o bem, fazer o bem sem olhar a quem, pois por si só, mesmo que não seja da mesma pessoa, mas em algum momento a lei de ação-reação vai lhe devolver, tá, essa ação. É a mesma situação de alguém que pratica uma pequena maldade
E de repente, passado 1, 2, 10 anos, até está indo, né, na igreja todos os dias e de repente acaba sofrendo uma situação que fala, puxa vida, o que eu fiz para merecer tanto? Ela se esquece que nós vivemos uma lei de terceira dimensão. Aqui, digamos, 50 centavos é 50 centavos. Para o universo, 50 centavos pode ser 50 mil. Então a proporção pode ser muito distinta, pode ser muito diferente. Com este vídeo, eu encerro a sequência dos 7 princípios cósmicos. Espero que tenham gostado. Os próximos vídeos eu vou falar sobre incensos, plantas, pedra de sintonia, né, as cores e assim por diante. Quem gosta da leitura de Kabbalah e às vezes tem alguma dificuldade em encontrar livros ou saber de determinados autores, eu indico um autor, tá, com muito carinho, que é fantástico, o Rabino Yosef Saltum. Os livros dele você pode comprar e ler, que é uma literatura sadia, saudável, gostosa e que vai ampliar muito o seu conhecimento da Kabbalah, das leis do universo, enfim, tá? Vale a pena. Simplesmente é propaganda gratuita, tá? O despertar da consciência. Cabala e prosperidade. Quantos de nós queremos prosperidade? Árvore da vida para quem quiser, do princípio, começar a entender o que é Kabbalah. E as chaves secretas do universo. São livros que valem a pena. Quem gostou, dê um like, inscreva-se no canal e curte nas redes sociais.